Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia todas as manhãs. Hoje o nosso tema vai ser um tema, como já respiramos JMJ, vamos falar sobre os jovens cristãos e tenho aqui a Carla Cardoso. Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. Bom dia a todos. A Carla Cardoso é investigadora na área das Ciências da Educação pela Universidade do Porto, cuja área de interesse passa pela educação informal e não formal, juventudes, culturas juvenis, participação juvenil, associativismo, cidadania, religião. Recentemente apresentou a sua tese, cujo título é Culturas Juvenis e Participação em Grupos de Jovens Católicos, Vivências, Trajetórias e Processos de Formação. Disse tudo certo? Tudo. É complexo, sei. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos então iniciar a nossa manhã com um momento de oração em que eu convido aí em casa a invocar juntamente comigo a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E como já estamos a respirar JMJ, muitos já estão a contar os dias, as horas, os meses, aí os segundos, vamos entregar a Nossa Senhora pedindo a sua intercessão sobre toda a juventude, sobre aqueles que já se preparam para vir para Portugal, sobre os nossos jovens portugueses que também se estão a preparar de alma e coração para esta jornada e sobre todos aqueles que estão envolvidos na organização deste grande evento. Rezemos a oração do Papa Francisco pelos jovens. Senhor Jesus, a tua Igreja, a caminho do Sínodo, dirige o olhar a todos os jovens do mundo. Pedimos-te que, com coragem, assumam a própria vida, olhem para as realidades mais bonitas e mais profundas e conservem sempre um coração livre. Acompanhados por guias básicos e generosos, ajuda-os a responder à chamada que tu diriges a cada um deles para realizar o próprio projeto de vida e alcançar a felicidade. Mantém aberto o seu coração aos grandes sonhos, tornando-os atentos ao bem dos irmãos. Como o discípulo amado, também eles permaneçam ao pé da cruz para acolher a tua mãe, recebendo-a como um dom de ti. Sejam testemunhas da tua ressurreição e saibam reconhecer-te vivo ao lado deles, anunciando com alegria que tu és o Senhor. Amém. E peçamos também a intercessão de São João Paulo II, que foi o grande impulsionador da JMJ. São João Paulo II, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Carla, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Hoje vamos falar sobre os jovens cristãos, mas antes, quem é a jovem Carla Cardoso? Essa pergunta é terrível e ao mesmo tempo maravilhosa e profunda e simples e complexa. Bem, sabem que eu acho que cada um de nós somos uma coisa, um mistério muito grande. Sim, é verdade. E ao mesmo tempo algo muito simples. E quando me fazem essa pergunta eu tenho sempre dúvidas sobre o que é que eu respondo, quem sou eu afinal, como é que eu me situo, como é que... Então, eu gostei da forma como disse, quem é a jovem Carla Cardoso? Eu não sou assim tão jovem, mas gosto muito desta ideia de manter uma certa perspectiva de juventude sobre mim própria, porque acho que a juventude é uma etapa de muito idealismo, de muita luta, de muito... querer saber, querer conhecer, de uma aventura, de buscar, de procurar. E eu gosto muito de pensar que podemos manter esta busca, este idealismo, esta esperança da vida ao longo de toda a nossa vida. Sim. Portanto, gosto muito desta perspectiva de mim própria, que às vezes mantenho e outras vezes não tanto, não é? Então, pronto, isso é uma dimensão. Depois eu acho que pois lá está, sou investigadora, sou mulher que investiga sobre questões da religião e sobre o catolicismo, sou mulher que investiga também sobre as questões da educação e interessa-me muito a questão da educação e gosto muito disto de aprender e ensinar e aprender enquanto ensino. Sim. Então estas são as coisas que me têm movido nos últimos tempos e acho que descreve parte do que eu gosto e do que a mim me entusiasma.
Como é que nasceu esta curiosidade pela investigação e, de modo particular, pela educação e pela juventude? Bem, se me permitem, vou correr o risco de contar aqui algumas coisas sobre este meu percurso. Eu sempre estive ligada à minha paróquia durante a minha etapa da infância, adolescência. Sim. E assim. E eu cheguei a fazer parte, em algum momento, do grupo de jovens lá da paróquia. Só que, por várias circunstâncias, este grupo terminou. E eu fiquei assim num ninho, não tinha nada. Sim. Então isso custou-me um bocadinho. Depois entrei para a faculdade, fiz uma licenciatura, que foi, neste caso, em análises clínicas. E no fim desta licenciatura, estava um bocadinho à procura e à deriva. O que é que eu vou fazer com a minha vida? Por onde é que eu vou caminhar? Etc. Eu acho que na altura havia uma certa insatisfação pessoal. Tipo, passar um dia metida num laboratório não era bem para mim. Por essa altura, mais ou menos, conheci uma comunidade católica, chamada Verbum Dei. Sim, sim. E fiz um encontro. Como tornei-me animadora de jovens, eu já era catequista. Dos meus catequizandos do 10º ano, disse, olha, vamos a uma atividade. Eles foram, tornei-me animadora deles pós-catequese, pós-crisma. Sim. E fui fazendo este caminho de me tornar animadora de grupos de jovens. Até que eu pensei, o que é que eu faço com a minha vida a nível profissional? Porque estava numa área que era análises clínicas, na qual eu não me identificava muito, e este trabalho com jovens mostrava-me que a educação e que o trabalho no campo educativo era super importante e interessante e que me movia. Então fui procurar, entrei numa outra licenciatura e comecei um novo percurso mais ligado ao campo da educação. E porquê é que eu lhes conto isto? Porque no meio deste percurso fiz a licenciatura, enquanto era animadora, e depois tornei-me coordenadora do movimento juvenil ou co-coordenadora do movimento juvenil dessa comunidade, e fui fazendo este caminho. Depois, no âmbito do meu mestrado, fui estudar as dimensões educativas da participação no movimento associativo. Numa associação, numa terrinha, fui entrevistar as pessoas daquela associação. E o que é que eu percebi? Entrevistei pessoas que eram dirigentes associativos naquele momento e que tinham sido dirigentes associativos ao longo dos 40 anos de história da associação. O que é que eu percebi? Muitas das coisas que as pessoas me relatavam sobre as suas aprendizagens enquanto faziam atividades, enquanto coordenavam atividades, reuniões, cartas às câmaras municipais, aos diferentes agentes. Muitas daquelas aprendizagens que eles faziam e daquelas experiências que eram super interessantes eram as minhas experiências enquanto animadora e coordenadora do movimento juvenil. E andei a pesquisar naquilo que era a investigação científica e a literatura que eu conhecia sobre o campo e vi que não havia nada sobre a participação neste tipo de grupos. Então percebi que havia aqui uma lacuna sobre a qual era importante conhecer e produzir conhecimento. Então isso foi o que me moveu ao longo do tempo. Eu vim da prática para a investigação sobre esta prática, não é? E tem sido todo um processo. Mas pronto, essa foi a minha motivação, foi a minha experiência, o trabalho que já desenvolvia. Sim. Carla, tu participaste no documentário Todos On, Jovens, os protagonistas da mudança, realizado pela nossa TV Canção Nova. Sim. Onde dás o teu parecer sobre os jovens. Eles realmente são estes protagonistas da mudança? Eu vou usar uma expressão muito mais juvenil. Sim, claro que sim. Claro que sim. Olha, sabes, eu tenho pensado um bocadinho sobre isto. Nós, à medida que nos vamos tornando mais velhos, mais sábios, sim, mais amadurecidos, seja lá o que isso for, vamos nos adaptando. Vamos criando assim um cotidiano, uma rotina, uma forma de estar. Nós já sabemos as coisas, sabemos o que é confortável, sabemos onde ir, como ir. Imagina, quando vamos à igreja, nós sabemos quais são os nossos espaços, as nossas pessoas. Sim. Acabamos por, às vezes, cristalizar um bocadinho numa forma de estar, numa forma de ser, numa forma de reagir, etc. O que é que eu vejo nos jovens? Vejo este inconformismo. Não se conformam com esta forma de estar, com esta forma... Eles questionam. Aliás, a própria etapa da juventude é uma etapa em que temos que pensar, que fazer escolhas. Pensamento crítico. Sim, têm que fazer escolhas, têm que determinar o que é que eu vou fazer com a minha vida, do ponto de vista profissional, do ponto de vista social, do ponto de vista relacional, etc. Então isto gera questionamentos, e gera questionamentos aos próprios jovens, mas gera questionamentos dos jovens aos espaços e às instituições onde estão inseridos. Sim. Então eu acho que os jovens trazem um conjunto de questionamentos à própria igreja, a si próprios, aos seus agentes de evangelização, vamos colocar assim,
catequistas, animadores, padres, religiosos, etc. Então, de alguma forma, sim, quando eles questionam, eles já estão a colocar um certo grau de ousadia nas coisas. E é interessante que quando eles encontram espaço para experimentar, quer haja acertos, com acertos e erros, porque experimentação é mesmo isso, Sim, sim, é testar, claro. é ver, é fazer, é experimentar. Sim. Podem acertar nos momentos, errar noutros. É interessante porque isto pode trazer mudança e, portanto, isso é o que eu acho que é uma beleza da juventude e uma beleza que a Igreja pode e deve aproveitar e mobilizar para a sua própria expansão, vamos pôr assim. Então eu acho que sim, claro, os jovens são uma oportunidade tremenda para a Igreja e para nós todos, enquanto, se calhar também me falo para as pessoas que estão, enquanto membros da Igreja. É interessante que agora lembrei-me de uma questão, não sei se eu posso dizer, claro. mas é isto, que agora lembrei-me que referia-me a alguns jovens na minha investigação, no doutoramento, falávamos sobre as dificuldades que às vezes é estar nas suas próprias paróquias e das dificuldades a nível de... vou usar a palavra de aceitação das próprias pessoas da paróquia face a eles. Sim. Porque, de facto, este ser jovem é ter também este potencial de mudança e de transformação e de ousadia e de experimentação, com acertos e com erros. E o importante é aprender dos erros mais do que não claro. errar, digo eu. Então eles falavam isso, deste medo de errar e deste medo de experimentar pela possibilidade de errar e pela falta de aceitação das pessoas nas suas paróquias ou nos grupos onde se inserem. Então eu acho que é mesmo interessante, se eu posso fazer uma exortação, um convite, é isto, ousarmos como igreja e como organização paroquial e de comunidades, permitir aos jovens espaços para eles experimentarem, acertarem e errarem. Sim. Então, aí eles vão ser mesmo protagonistas da mudança, não é? E eu acho que eles sentem muita falta deste espaço, porque não foi só um ou dois, foram vários que me comentaram isto, não é? E esta é uma questão que eu acho assim mesmo muito importante, haver este espaço, porque nós todos aprendemos com as experiências, com certeza, com os acertos e com as coisas que não correm tão bem, mas todos nós aprendemos desde aí. A aprendizagem faz parte da vida desde o nosso nascimento até aos dias de hoje e erros e acertos fazem parte e os erros são também importantes para que nós aprendamos e possamos seguir em frente. E os jovens não são diferentes nesse aspecto. Eles precisam de ter essa liberdade, essa confiança de quem os acolhe, não é? Sim. E de poder, olha, hoje errei aqui, mas tu acolhes-nos na mesma, vamos seguir em frente, não é? E isso é extremamente importante para o jovem, até para a sua autoestima. Sim. Sabe, eu diria que eles às vezes estão mais expostos. Como estão numa fase de mais experimentação, Sim. de mais idealismo, de mais desejo de fazer tudo no ideal, no espetacular, no bom, no maravilhoso, não é? Às vezes estão numa situação de maior exposição E isso é o que faz com que se gerem um conjunto de medos e dificuldades. Mas eu acho que sim, essa exposição e essa experimentação é maravilhosa. É fundamental. Porque é que a participação social, cívica e política são consideradas mais relevantes para a formação do jovem cidadão do que o envolvimento religioso, que tem vindo a ter um maior desinteresse? Olha, Sandra, eu acho que essa é uma pergunta super complexa. A nossa produção só põe aqui perguntas complexas. Não, mas eu acho que é também muito importante falarmos sobre estas questões. Sim, importantíssimo. E tentar falar de uma forma que seja fácil de todos entendermos. Então, as questões da participação social, cívica e política, mas de forma mais, vamos por assim, de forma mais premente, a participação cívica e política tem estado nas agendas de investigação e nas agendas políticas nos últimos anos. Sim. Porque houve uma grande preocupação no que diz respeito à participação dos jovens, até política, não é? Houve anos, épocas em que nós não tínhamos, em que na participação política tínhamos sempre pessoas mais velhas. Sim. Onde, por exemplo, do ponto de vista de votar, os jovens
retiravam-se desse dever ou cívico-social. Sim. Então isto causou preocupação. O panorama está a mudar de momento, não é? Mas isto causou preocupação. Então, do ponto de vista das agendas políticas a nível nacional, políticas e de investigação a nível nacional, a nível europeu, isto tem sido uma preocupação grande. Claro que a participação religiosa não tem constituído uma preocupação tão grande. Até porque tem que ver com a nossa evolução socio-histórica, não é? Quer dizer, com os processos de secularização ou de perda da importância social da religião, etc, etc. Agora, na minha perspectiva, a participação religiosa é eminentemente uma participação social, cívica e política. Eu lembro-me que andei a ler muitas coisas e um dos fundadores da Pastoral Juvenil, tal como a conhecemos hoje em Portugal, o padre Vítor Feitor Pinto, que já faleceu, Sim. ele referia muitas vezes, fazia sempre esta alusão aos jovens e à sua inserção na cidade e na polis. Ele falava muito disto, tanto informalmente como em alguns dos seus documentos escritos. E se eu bem entendo aquilo que dizia o padre Vítor, ele não percebia a participação religiosa dos jovens dentro de grupos, dentro da igreja, que não fosse também uma participação de inserção cívica, política, social na nossa cidade. Sim, sim. E entendendo aqui a cidade como sociedade numa perspectiva geral. E é assim que eu entendo. Não entendo as coisas separadas, entendo-as em conjunto. Então, sempre que falamos de participação social, cívica e política, os jovens que têm uma participação religiosa estão aí também, sempre. Com certeza. Não é? E isto até é o que me porque parece importante. o jovem não vai participar na parte cívica e política e dizer assim, agora já não sou católico e não tenho religião. Claro. Não é? Está tudo envolvido, que é uma pessoa só. Claro. Os nossos ideais, a forma como vemos o mundo, o ideal de Jesus Cristo, a forma como o lemos, Sim. tendo em conta o nosso olhar sobre a sociedade, é eminentemente cívico e político, entendendo a política numa perspectiva abrangente, que não é restrita à política partidária, não é? Então, todas essas coisas não podem ser vistas em separados, porque somos no todo, conjunto daquilo que somos, num todo, não é? Porquê é que as questões da privatização da fé, da diferenciação e da autonomização são bastante relevantes para entender o catolicismo em Portugal? Mais uma pergunta complexa, mais uma questão complexa e que eu vou tentar transmitir aqui um conjunto de coisas numa linguagem mais... Mais simples. Sim, dando conta também um bocadinho da complexidade das questões. Quando nós falamos destas questões da privatização, da diferenciação, que estão associadas à secularização, ao processo, à modernidade, a um processo de evolução socio-histórica das nossas sociedades, estamos a falar de questões que têm muitas camadas de complexidade e que se interligam com muitos outros assuntos. Então, falar disto de forma mais simplificada significa que eu estou a esquecer algumas dimensões e peço desculpa a quem me ouve se eu esqueço algumas dimensões que podem ser consideradas fundamentais, não é? Mas eu vou dar uma perspectiva, não é? Até porque há muitas destas questões que dentro daquilo que é a investigação científica não têm consensos. Sim. Não há certezas, não há consensos. Então isso é muito interessante porque estamos a abrir perspectiva e a tentar compreender o que é que nos está a acontecer enquanto sociedade, enquanto nós vivemos nesta mesma sociedade. E isto é, assim, um bocadinho complexo. Ora, eu penso que compreender estas questões da privatização, da diferenciação, é fundamental para compreendermos o que é que acontece com isto de ser jovem católico no mundo de hoje. E por isso também abordo algumas destas questões na minha tese. Então... de forma simples, esta questão da privatização e da religião tem que ver com o processo através do qual, vamos pôr, há alguns séculos atrás, aqui em Portugal, por exemplo, éramos todos católicos, íamos todos à missa regularmente, tínhamos todos um conjunto de práticas que eram propostas, neste caso, pela Igreja Católica, essencialmente ou maioritariamente, e não havia um certo questionamento, não havia uma
eu vou colocar desta forma uma liberdade individual para nós pensarmos sobre o que é os nossos ideais, os nossos pensamentos, a nossa visão do mundo, da sociedade e da fé e do transcendente. Ora, nos últimos anos, o que é que tem acontecido? Nos últimos séculos, tem acontecido que esta coisa, que era uma norma quase societal de todos, se converteu num processo cada vez mais individualizado, onde as opções sobre os nossos ideais, a nossa perspectiva sobre o mundo e sobre a fé, se tornou muito mais individual. Então, isto é o que se chama, ou de forma muito simplificada, o que se chama de privatização. As coisas passam para o individual, pondo também alguma tensão, porque somos nós que temos que resolver as nossas próprias questões. Não há uma resposta que nos é dada de fora, mas somos nós que temos que, dentro de nós, dentro da nossa família, resolver um conjunto de questões. Ora, isto está relacionado também com o processo de secularização, que é mais abrangente, que é da perda da importância social da religião. Imagina que há uns séculos atrás, não muitos, poucos, toda a educação passava pela Igreja Católica. Sim, em muitos países. Houve um processo em que a educação passou para um Estado secular, laico. Ou seja, houve uma separação entre aquilo que é o processo educativo e aquilo que é o processo religioso. Então, todos estes processos vão tendo um conjunto de implicações para aquilo que é a nossa vida social e para aquilo que é ser católico hoje em Portugal. Então, ser católico hoje tem um conjunto de complexidades e de sedimentos que há pessoas que ainda estão num certo paradigma, a pensar de uma determinada maneira, outras de outra, outras de outra, e há muita diversidade. Sim. E que todos estes processos vão influenciando, que é processos que são mais globais, mais nacionais e mais individuais, que vão interferindo com aquilo que é ser católico hoje em Portugal. Não sei se eu respondi de alguma forma à questão, que é um bocadinho mais complicada. O que é que são os grupos de jovens católicos? E se podes dar exemplos? Pois, olha, essa é outra pergunta que eu acho mesmo interessante e que eu acho que ainda carece de muito trabalho de investigação e de conceptualização. Não sei se temos todos a mesma ideia do que é um grupo de jovens católicos. Eu vou partilhar o que é que eu encontrei na minha investigação. Sim. Na minha investigação, que era sobre grupos de jovens católicos, eu falei com dirigentes da Pastoral Juvenil a nível nacional, falei com muitas comunidades católicas a nível diocesano e nacional, e o que eu encontrei foi grupos de jovens católicos que são, por exemplo, grupos de acólitos, numa determinada paróquia. A grande maioria dos jovens estão envolvidos no serviço de acolitar. E, portanto, reúnem-se em grupo. E como se reúnem em grupo para preparar as celebrações, até para discutir alguns aspectos inerentes às celebrações, etc., aquilo é um grupo de jovens católico. Noutras zonas, o grupo coral constitui o grupo de jovens católico, porque é o grupo que se reúne regularmente. Eles são eminentemente um grupo coral, não são um grupo de jovens que se reúne regularmente para discutir temas e trabalhar assuntos, mas reúnem-se para ensaiarem as músicas para a Eucaristia do domingo seguinte ou do sábado seguinte, e depois, à conta disso, trabalham algumas questões. Depois temos aqueles grupos que para mim me parecem ser um grupo mais clássico, são os grupos que se reúnem nas paróquias de jovens, que podem ou não estar a desempenhar outros serviços no âmbito da paróquia, mas reúnem especificamente para estar como grupo de jovens, para discutir um conjunto de temas, para preparar atividades, seja na paróquia, seja fora. Isto. Depois tens grupos de jovens que estão ligados, por exemplo, às diferentes comunidades, que reúnem também regularmente, têm normalmente um processo formativo, às vezes mais estruturado, com o apoio de um religioso ou religiosa. Então, isto para dizer o quê? Há uma diversidade e uma heterogeneidade muito grande. Há uma noção de que o ser jovem é o que nos une. Sim. Embora, devo dizer que encontrei jovens no meu inquérito com 70 anos. Ou seja, pessoas que estão a participar nestes grupos e que já têm uma idade mais avançada, sim. Mas que é interessante vê-los, porque os seduz a forma de estar e de viver a fé da juventude. Que bonito. Não é? E isto é interessante questionarmos porque é que esta forma de estar e de viver a fé seduz pessoas que já passaram desta etapa, não é? Sim. Mas que têm um coração jovem. Sim, olha, não sei.
teria que falar milhares com estas pessoas e perceber exatamente o que é que as move e como é que elas estão ali, não é? Mas que elas estão. Isso é muito bonito. Pois é, e já chegámos ao fim da primeira parte do nosso programa e fique para a segunda parte para continuarmos a falar sobre a juventude cristã. E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje estamos a falar quem é o jovem cristão. E tenho aqui a Carla que veio falar sobre esta sua tese de doutoramento, esta sua investigação sobre a juventude cristã. E estávamos a falar sobre a questão do grupo de jovens. Qual a importância do grupo de jovens e também se eles têm diminuído? E se sim, porquê? Bem, a mim estas perguntas parecem muito importantes. Vou à segunda parte, que é relativamente mais fácil, e depois volto à primeira. Tá bem. Se eles têm diminuído ou não. Então, os grupos de jovens católicos são um conjunto de grupos que podem existir em todas as paróquias, todas as dioceses de Portugal, que sabemos que não é verdade, não existem em todas as paróquias, e também ligados a várias comunidades. Não há um registro a nível nacional de todos os grupos de jovens existentes, nem do número de jovens em cada um dos grupos existentes. Portanto, percebermos se eles têm aumentado ou diminuído é uma coisa que não é clara. Aparentemente podem ter diminuído porque há uma diminuição do interesse dos jovens pela participação a este nível. Mas não se sabe com dados concretos e objetivos. O que se sabe com dados concretos e objetivos é que, por exemplo, os encontros em Fátima, os grandes encontros nacionais de jovens em Fátima, final dos anos 80 e início dos anos 90, tinham um número de jovens substancialmente mais alto do que os últimos encontros que houve, até pré-pandemia. Portanto, isso são os dados objetivos que temos. Agora, se os jovens têm importância, ou qual é a importância dos grupos de jovens na Igreja? Eu penso que são determinantes. São determinantes enquanto espaços de participação juvenil no pós-catequese, nos pós-10 anos de catequese. Repare, há alguns anos, os 10 anos de catequese pressupõem que, após este período, a maioria dos jovens e na maioria das paróquias fazem o crisma naquele ano, ou 1 ano, ou 2 anos depois, e fazendo o crisma são considerados adultos na fé, capazes de tomar as suas próprias decisões, de decidir, e que têm uma certa... diria, um certo vínculo com a Igreja Católica e com as suas igrejas, na sua igreja local. Ora, sabemos que isto não é real no mundo em que vivemos. De facto, se pensarmos no discurso do Papa aos bispos portugueses na visita à Adelímina, que eu creio que aconteceu em 2015, há uma palavra que o Papa usa que é a debandada dos jovens no pós-crisma. Esta palavra foi muito badalada, foi muito usada, não é? Mas é verdade. Mas é uma verdade, não é? Então... Se a Igreja consegue manter o interesse dos jovens até ao final da catequese, ou ainda vai conseguindo manter o interesse até ao final da catequese, o que é que acontece depois? Será que há grupos e espaços de participação juvenil? Será que estes espaços estão adaptados àquilo que são os jovens hoje? Como é que se adapta ou como é que se cria espaços que sejam pertinentes, interessantes e motivadores para os jovens de hoje? Não é? Porque eu creio que se não há nenhum espaço de participação, é mais fácil abandonarem e saírem. E por isso é que eu penso que os grupos de jovens são espaços fundamentais. Grupos de pessoas que são jovens como eu, não eu, mas quando tenho 15, 16, 17, 18, 20 anos, encontrar um grupo de pessoas que têm mais ou menos a minha idade, têm mais ou menos os mesmos interesses que eu, que os mesmos questionamentos, as mesmas dúvidas. Não é? Então isto não é fundamental para que eu possa encontrar um espaço de aprofundar, de problematizar, de questionar, de encontrar respostas para aquilo que são as minhas dúvidas de fé. Não é? Então, nessa medida, os grupos de jovens são fundamentais. Não é? Depois, para a Igreja, eu também penso que para os jovens, porque uma etapa de tanta transformação, de tanto questionamento, encontrar espaços onde encontro pessoas que podem também ajudar-me e guiar-me num determinado caminho, pode ser muito importante. Então, parece-me que eles são importantes para a Igreja, para manter uma certa relação com os jovens,
e com as pessoas ao longo de toda a sua vida, Sim. inclusive nesta etapa da juventude, e para os jovens porque podem encontrar ali espaços fundamentais, até trabalhar questões de autoestima, autoconceito, relações interpessoais, de discernimento do estado de vida, mas discernimento também do ponto de vista profissional, a todos os níveis, não é? Então eu penso que há aqui um potencial enorme de ambas as partes. Carla, tu achas que o nosso querido São João Paulo II foi um visionário ao criar as Jornadas Mundiais da Juventude? Claramente, claramente. Claramente, eu disso não tenho dúvidas. Ele foi efetivamente um visionário. No outro dia conversava com uns amigos até ligados a esta área e eu pensei, eu disse isto, que ainda estou a formular este pensamento. Eu não sei se o Papa João Paulo II, na altura, Sim. tinha noção da enormidade de importância em que se tornou aquilo que são as Jornadas Mundiais da Juventude. É o evento maior do mundo. Claro que isto foi suscitado pelo Espírito Santo, não é? Sim, claro. E nós sabemos isso, mas é o maior evento do mundo que quer dizer, que ultrapassa qualquer outro tipo de evento que se possa imaginar, no sentido do número de participantes, da origem dos participantes, do número de dias, do número de coisas que acontece por ali. Não há igual. Depois tem uma coisa que é super interessante, que é uma resposta importantíssima a este processo que eu falava de secularização, de perda da importância social da religião. É que, repara, a Jornada Mundial da Juventude põe a religião e o catolicismo e os jovens católicos no centro quando acontece, e especialmente no país que acontece. Sim. Eu lembro-me, por exemplo, de Cracóvia, porque eu estive, houve muitas notícias em Portugal. E não foi sequer em Portugal, foi noutro país da Europa, não é? E por acaso a minha mãe e outras pessoas da minha família foram acompanhando, porque eu estava lá, não, vamos ver e tal. E foram-me dizendo, olha, mas hoje deu na televisão isto, olha, hoje deu nas notícias aquilo e aquilo outro. Então, vai pondo a Igreja no espaço público, nas notícias, num conjunto de programas, nos jornais, etc. Quando é fora, imagina quando é dentro do país. Pois. Então, tem este potencial enorme. Depois, eu penso que tem um potencial enormíssimo também na vida dos jovens que nestes eventos participam. Mas se calhar tens outras perguntas para me fazer sobre isso e eu vou esperar. Aproveitando esse gancho, tu já participaste em 2 Jornadas Mundiais da Juventude. Qual o impacto da vivência de uma jornada na tua vida enquanto jovem? A nível pessoal, sim, eu diria que foi bastante importante. Vamos ver. A vários níveis. Por um lado, eu fui também, a uma das jornadas fui como animadora de um grupo de jovens e para mim foi interessante ver o impacto não só em mim, mas nos jovens que eu era animadora. Então, é verdade que eu tinha uma inserção na fé já bastante com algum trabalho desenvolvido. Então, para mim foi muito interessante. Foi uma experiência de fé forte. Lembro-me de Madrid, em 2011. Foi uma experiência de fé forte. Mas a experiência mais forte foi ver a experiência de fé que tiveram os adolescentes com quem ia, que alguns deles, tinham uma experiência, estavam ainda no início, tinham 17, 18 anos. Eu fui como responsável de alguns deles, legal mesmo, com aquelas imposições todas, porque tinham que sair do país e tal. E então ver que estas pessoas, que ali eles diziam-me, Carla, agora eu percebo que há milhares de jovens que também são católicos. Olha, afinal não estamos sozinhos. Tipo, olha, afinal eu pensei que era mais, mas afinal não é. E depois ver também a alegria, o entusiasmo. Há um conjunto de dimensões que são muito apelativas das jornadas. Então para mim marcou-me profundamente isso. Este potencial das jornadas de provocar uma experiência forte de fé e de relação com o divino. Lembro-me que em Cracóvia eu já fiz entrevistas e foi muito interessante falar com um jovem que ele dizia-me assim: eu em 2 dias vi o pior e o melhor da humanidade. Vi o pior porque ele tinha ido a Auschwitz
e tinha visto sim. toda aquela Ficou situação. impactado. Que as jornadas também têm estas Sim, coisas. sim, As jornadas têm encerram esta possibilidade também de uma visita turística, cultural, aos países Sim. onde elas decorrem. Sim. Que não deixa de ser fundamental e importante. E também, muitas vezes, experienciada do ponto de vista de uma experiência de fé. Uhum. Então ele dizia-me, ir a Auschwitz marcou-me profundamente. Passei a perceber aquilo que foi o Holocausto, aquilo que foi um conjunto de eventos que nós aprendemos nas aulas de História de outra forma. Aquilo marcou-me mesmo muito, Carla, pela negativa, porque eu senti uma dor imensa. E depois, na vigília do último dia, Sim. vi o melhor da humanidade, dizia ele. Vi pessoas em silêncio, a respeitarem o silêncio durante a oração, e aquilo deu-me uma coisa maravilhosa. Eu nunca pensei que fosse possível viver isto. Ele dizia-me assim algo do género. E eu, uau! Então, ouvir estas palavras das pessoas também me questiona e me põe Sim, sim. Olha que beleza. A beleza que encerra esta experiência. Então, pronto, por aí vai. Carla, nós estamos a ver milhares de jovens portugueses dedicarem-se, a passarem parte até das suas férias, a dedicar o seu tempo à JMJ. O que é que movem estes jovens portugueses? O que é que move? Olha, então, eu relativamente a esta jornada não fiz um estudo ainda, esperemos que seja possível vir a desenvolvê-lo. Eu tenho dados sobre aquilo que os jovens, quais eram as motivações dos jovens para a JMJ de Cracóvia. E o que percebemos é que as motivações são a 3 níveis. Um nível cultural, turístico, um nível mais social e um nível mais religioso, vamos pôr assim. Uhum. Mas o que mais importância tinha era esta dimensão religiosa da participação. A experiência de aprofundar a minha fé, a experiência de ter um encontro com Jesus, a experiência de ter um encontro com o Papa Francisco, era algo que movia muito os jovens. E repara, Sandra, agora vamos ter uma JMJ em Portugal, mas quando é fora, há um conjunto de implicações para a participação, desde logo do ponto de vista financeiro, Sim, sim. do ponto de vista do tempo, do ponto de vista de uma série de coisas. Os jovens optarem por o fazer, há todo um processo de discernimento e de questionamento que os leva a optar fazer isto e que, portanto, os relaciona que portanto, está relacionado com as dimensões religiosas e da sua fé. Então, a grande motivação é essa. Eu creio que, agora na JMJ em Portugal, pode haver um conjunto de outras motivações que tenham mais peso, de caráter cultural e social, podem ter um bocadinho mais de peso para alguns jovens, mas não deixa também de ter uma influência grande esta dimensão religiosa. Até porque a maioria das pessoas que participam, e está estudado, são pessoas que estão já inseridas em grupos de jovens, de alguma forma inseridas em grupos católicos, sejam grupos de jovens nas suas paróquias, sejam outro tipo de grupos. Há uma inserção grupal, paroquial, prévia à sua participação na jornada. E acredito que grande parte das motivações são de caráter religioso também. Quais são os efeitos num todo da JMJ? Vamos ver. Num todo, é uma questão assim um bocadinho complexa. Eu acho que a JMJ pode ter efeitos a vários níveis. Há bocado falávamos desta questão este ideal do Papa, na altura Papa João Paulo II, ao criar a JMJ, que teve uma repercussão enormíssima, gigantesca, que eu acho que ele não esperava, mas eventualmente podia esperar. Ao nível social é muitíssimo. Se calhar eu preferia falar daquilo que são os efeitos nos jovens, que é o que me parece mais relevante. Sim. E eu penso, por um lado... Agora lembrei-me de uma coisa. É engraçado, porque do ponto de vista até vocacional, há um livro que diz 25 JMJ, 25 histórias de vocações, onde ao longo de 25 anos, ao longo de vários anos em que acontecem a JMJ, de várias experiências, há pessoas que encontram a sua vocação, quer seja a vida consagrada, quer seja a vida familiar, etc., através de um encontro que acontece durante a JMJ. Tenho um amigo, a padre, que é na comunidade, que participou, da Verbum Dei, que participou na JMJ de Czestochowa em 90 e algo, e que foi aí que teve um evento que foi determinante no seu processo vocacional. Então, a JMJ tem este potencial.
Se me perguntas, isto acontece com toda a gente? Claro que não. Eu acho que isto acontece com algumas, eventualmente poucas pessoas. Sim. Para os restantes, há efeitos a vários níveis, não só a nível religioso, mas também do ponto de vista a nível, numa dimensão social, numa dimensão cultural, turística e numa dimensão a que eu chamei de sentido de pertença. E esta é uma dimensão que me parece fundamental. Ou seja, vamos ver, a JMJ é um espaço onde nós viajamos, vamos para outro lugar do mundo, onde entramos em contacto com um conjunto muito alargado de culturas, de pessoas, de experiências, onde estas dimensões sociais estão super presentes. E muitas vezes nem falamos a mesma língua, mas entendemos-nos todos, não é? Que é algo inexplicável. Exatamente, eles diziam, Carla, que é uma sintonia, nunca experimentei isto, como é que é possível nós não falarmos a mesma língua, às vezes estarmos a fazer gestos e entendermos-nos? Exatamente. Como eu falei com várias pessoas, tipo, as pessoas iam contando isto, que espetáculo. E é porque era a minha experiência pessoal também, não é? Sim. Então isso é maravilhoso. Depois há todo um conjunto cultural, de visita a lugares culturais, de contacto até com culturas, com formas de estar, com formas de viver a fé diferente, que é importante. Depois há um nível de fé. Para muitos jovens, imagina, ver o Papa perto é uma experiência fantástica. Para outros jovens, a experiência de silêncio, quando estão com milhares de jovens, milhões, e haver silêncio, é uma experiência maravilhosa. Como é possível haver silêncio quando estamos com milhares de jovens? Não é? Para outros é a beleza dos cenários e das danças, da dramaturgia, por exemplo, da via sacra, da musicalidade, etc. Não é? Há várias coisas, mas de fundo, o que é que isto nos dá? Um sentido de pertença, que é fundamental. Através destas experiências todas, os jovens adquirem ou entram em contacto com uma percepção de que, afinal, não sou só eu. Afinal, não sou um totó, não sou o beato, não sou... Porque há todo um conjunto de preconceitos associados à pertença a este tipo de grupos. Todos os jovens são unânimes a dizer. Eu perguntei-lhes, nos momentos até depois nos grupos, se eles sentiam que eram alvo de bullying. Eles, não, bullying não. Mas, pois é, tu não podes ir... Mas comentários do tipo, pois é, tu não podes ir para a noite amanhã porque no domingo de manhã tens que ir à missa, não é? É às 8. É verdade. Pois é, porque tens essas beatices. Mas olha, tu não podes fazer isto porque tens essas beatices, não é? Mas isto é pecado para ti e tal. Exatamente. Que não configuram uma situação de bullying, que na verdadeira acessão da palavra, mas é uma certa discriminação, há um certo preconceito. Não é? E quando os jovens vão a este tipo de eventos e veem, isto é super, super fixe, é super giro, com coisas maravilhosas. Além disso, somos milhões. Isto dá-lhes uma sensação de então é fixe eu pertencer, é fixe estar. Isto não é miragem minha, isto não é? Então a JMJ tem este potencial tremendo de permitir isso. Pode-se considerar que a JMJ seja uma experiência, um processo de longo prazo de socialização, mas também educacional? Pois, que é um processo de socialização e que é um processo onde há uma experiência que se pode tornar educativa, de aprendizagem, isso para mim é claro. Imagina. Vou falar um bocadinho daquilo que é também parte da teoria que está detrás deste trabalho que eu tenho feito, que é, o que é que está detrás? Está que, algo que tu também dizias há bocadinho, que tem que ver com isto. Nós vamos formando-nos e transformando-nos ao longo da nossa vida, através das diferentes experiências e vivências que nós vamos tendo. Algumas experiências são mais significativas neste processo do que outras. Se há uma experiência que me marca mais e que eu fico a pensar sobre ela e vou para a cama a pensar sobre ela e no dia seguinte volto a pensar sobre ela, não é? Ou volto a lembrar-me dela, é uma experiência marcante. Quando eu penso sobre ela, quando eu penso sobre o que é que isto diz à minha vida, como é que isto me move, me transforma, me questiona, e eventualmente eu chego a um novo entendimento sobre uma coisa, ou chego a uma nova opção de vida, ou uma nova percepção sobre as coisas, isso faz com que tenha acontecido um processo de aprendizagem, de formação, de transformação pessoal. Ora, a JMJ tem este potencial enorme. Porquê? Porque, repara, sair de casa, ir para outro país, estar longe dos meus pais, daquilo que é o meu ambiente de conforto, etc., cria uma certa tensão.
vou pôr nervosismo, há uma tensão. Há uma tensão no ar. A gente sente esta tensão no ar quando sai, quando vai. E eu sentia sempre, não é? Em qualquer evento, em qualquer retiro que eu participava, seja de um dia às vezes, seja de um fim de semana, seja de 8 dias, há uma certa tensão. Quando é uma coisa que é mais fora do meu cotidiano, gera-me maior tensão. Esta tensão pode gerar aquilo que eu chamo de atenção. Sim. Estamos mais atentos aos detalhes, àquilo que acontece, à forma como... Não é? Ora, esta atenção pode levar a processos reflexivos mais profundos, porque as experiências são vivenciadas mais intensamente. E, portanto, a todos os níveis, a JMJ, como nos tira do nosso cotidiano, tem este potencial. Sim, sim. E, portanto, pode gerar transformações muito profundas que podem originar, por exemplo, discernimentos vocacionais, etc. Ou não. Podem ser coisas mais, diria, mais simples, que não deixam de ser muito importantes e relevantes. No outro dia não. Às vezes até de fazer o jovem permanecer. Sim. Sim. Ou de mudar a sua percepção sobre os outros. Sim. Um dos jovens dizia-me, olha, nós estamos aqui e vemos pessoas de diferentes países, até via pessoas com véus e assim, Sim. que não estão necessariamente conotados com o catolicismo, e dizia, epá, esta experiência de poder lidar com pessoas de diferentes culturas e formas de estar, abriu-me, afinal, nós podemos estar bem como todas as pessoas. E sabes, esta lógica de igualdade, Sim, sim. de raças, é fundamental também. E é uma aprendizagem que não me parece menos importante do que outras que se façam. Não é? Isto de aderir e dizer, olha, agora eu vou permanecer. Olha, agora eu quero ter mais coerência entre a minha fé e a minha vida. Epá, isto é uma fundamental. Coisa extraordinária. Alguém que vai a uma atividade deste tipo e diz, eu a partir de agora quero ter mais coerência entre a minha fé e a minha vida. Muitos disseram no inquérito. Quer dizer, se calhar não é tão determinante do ponto de vista da opção como um discernimento vocacional, mas é determinante do ponto de vista da relação humana. É uma opção de vida. É quase uma opção de vida, só que é mais obscura ou é menos transparente do ponto de vista social, não é? Mas não deixa de ser tão relevante ou mais. E que vai influenciar a vida para a vida toda, a vida inteira. Sim. Carla, o nosso programa infelizmente está a chegar ao fim, como tu dizes, passa muito rápido. Uma mensagem final para quem está lá em casa. Seriam tantas. Bem, eu gostava de convidar as pessoas a também terem esta maior sensibilidade a esta etapa da juventude e estes grupos. Mas pensando agora na JMJ, o que eu gostava de convidar era toda a gente a intervir e envolver-se ativamente com a JMJ. A todos os níveis, seja eventualmente apoiando alguns jovens na sua participação, mas o mais giro é neste processo de acolhimento de jovens. Sim. Sabes que eu tive a oportunidade de ficar em famílias, na verdade só tive a oportunidade de ficar em famílias uma vez e não foi numa JMJ, foi num encontro de TZ. Também eu? Também. Porque na JMJ não tive essa sorte, entre aspas. Sim. Fiquei em Madrid, fiquei num convento com umas irmãs maravilhosas que nos trataram maravilhosamente bem. Mas a experiência de ficar em famílias é muito bonita. E eu conheço pessoas que estabeleceram uma relação de amizade que, anos depois, permanece. Porque, primeiro pode ser difícil comunicar. Enquanto família de acolhimento, imagino que pode ser difícil comunicar, se tem um jovem de outra língua, de outro país e tal. Mas é uma experiência tão bonita de poder acolher alguém e de poder ser acolhido e de poder, através desta pessoa, viver esta experiência de que é estar numa JMJ, porque os jovens chegam cansados, chegam com fome, mas depois ao mesmo tempo têm uma certa energia para ir partilhando, para falar, para vivenciar. E esta experiência pode ser mesmo muito bonita. Então eu gostava de convidar primeiro as famílias a acolherem e depois os jovens a participarem, sejam ou não católicos, tenham ou não interesse, mas viver esta experiência, permitir-se ir descobrir e ver o que é, permitir-se experimentar. Por que não? É verdade, como diz Papa Francisco, saiam do sofá, deixem as pantufas, calcem os ténis e vão. Independentemente de tudo, com certeza Deus vai realizar algo no coração, não é? Sim. Carla, muito obrigada pela tua presença no nosso programa, foi muito rica, é muito bonito ver o teu percurso e ver como te dedicas a este trabalho com a juventude, investigando a juventude. Eu acho que isso é importante.
Parabéns. É um prazer. Obrigada também pela oportunidade de partilhar e de falar sobre aquilo que também me apaixonou e apaixona investigar e conhecer. Então eu agradeço também essa oportunidade. Monsenhor Jonas Habib foi o nosso fundador da comunidade Canção Nova. Começou pelos jovens, porque com os jovens era mais fácil, como lhe disse o bispo. E ele, com 85 anos, ele dizia: eu tenho um coração jovem. Então, que nós também mantenhamos esse coração jovem, juvenil, na questão do acolhimento aos jovens, de os ajudar, de confiar neles, de os impulsionar, de os tirar desse sofá e às vezes até do telemóvel e empurrá-los, porque às vezes eles só precisam do empurrãozinho. Assim me despeço, até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.